Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tito. Nós estamos dando continuidade à nossa série Conhecendo a Bíblia, onde desde o ano passado nós nos propusemos a traçar uma visão panorâmica das Sagradas Escrituras. E ao chegarmos no Evangelho, nós reduzimos um pouco a velocidade e começamos a estudar cada livro de forma mais detalhada. Mas ainda assim o nosso propósito da série continua o mesmo: trazer uma visão panorâmica de toda a Sagrada Escritura, para que de fato a nossa congregação possa ser uma congregação de obreiros aprovados que manuseiam bem a palavra do Senhor. Nós estamos chegando agora ao final da última das 3 cartas pastorais. Os irmãos já sabem, as cartas pastorais são 3 cartas que Paulo endereçou a 2 jovens pastores que eram também seus filhos na fé. Pastores esses que estavam com uma responsabilidade grande, apesar da pouca idade, de liderar uma congregação. No caso de Tito aqui, o contexto dessa carta fala de algumas congregações, pois Tito foi encarregado de colocar em ordem as igrejas que estavam na ilha de Creta. Nós falamos na semana passada que a ilha de Creta era uma ilha grande, uma ilha de mais de 200 km², uma ilha que havia muito provavelmente cerca de 100 cidades, e que nessas 100 cidades haviam algumas igrejas. Então Tito deixado lá, Paulo havia passado por essa região junto com Tito, e ele deixa Tito nessa região de Creta para que ele pusesse em ordem a igreja, colocasse em ordem aquilo que estava desajustado. É isso que a palavra significa. Hoje nós vamos estudar dos versículos 4 vamos tentar ir até o final do capítulo 1, e o tema central dessa passagem que hoje nós vamos pensar um pouco fala acerca dos pastores e lobos. Esse é o título da nossa mensagem: dos pastores e lobos. O apóstolo Paulo, como eu disse, contextualizando a carta, após a sua primeira prisão, ele é solto e ele inicia então uma 4ª, alguns dizem até uma 5ª viagem missionária. Nessa viagem missionária, após a sua primeira prisão, o apóstolo Paulo, de passagem, passa pela ilha de Creta. Ele percebe que na ilha de Creta havia, como em tantos outros lugares, uma influência nociva dos falsos mestres, que estava trazendo, como até hoje trazem os falsos mestres, desordem e desestruturação à igreja. Então ele deixa um homem da sua confiança, um homem que já tinha dado prova da sua fidelidade para com Deus e do seu compromisso para com a palavra, que é Tito, para que ele pudesse colocar em ordem a igreja, ou, se você achar melhor, as igrejas que se reuniam na ilha de Creta. Então, na semana passada nós trouxemos uma introdução da carta, falamos um pouco acerca de Tito, e iniciamos o estudo da carta. Paramos na semana passada no versículo 3, e hoje nós vamos retomar a partir do versículo 4. Até o versículo 3, Paulo está fazendo uma apresentação dele, Paulo, enquanto autor da carta. E aqui no versículo 4, que é onde nós vamos iniciar nessa manhã, o apóstolo Paulo, ele agora vai falar acerca do destinatário da carta, que é o nosso amado irmão Tito. E ele diz o seguinte: a Tito, o meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então o apóstolo Paulo, sem muitas delongas, ele direciona a carta. Entenda que essa carta foi direcionada primeiramente a Tito, mas era uma carta como as demais cartas pastorais, que deveriam ser lidas e divididas com toda a igreja, pois as cartas elas traziam instrução não somente para os seus
destinatários diretos, no caso de Timóteo e Tito, mas também para todo cristão em toda a época. Então, primeira coisa, ele fala que Tito é um verdadeiro filho. E a palavra filho aqui faz referência a Tito gozar, por assim dizer, da mesma essência fisiológica do apóstolo Paulo. Tudo aquilo que nós encontrávamos em Paulo, nós poderíamos encontrar em Tito. É por isso, por exemplo, que nós falamos que Jesus é o Filho de Deus. E isso escandalizou os judeus. Porque dizer que Jesus era Filho de Deus significava dizer que Jesus tinha a mesma essência que Deus. Hoje em dia, eu e você, em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Mas por que se nós somos tão diferentes de Deus? Porque o mesmo Espírito que habita em Deus, habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. É o que Paulo vai colocar em Colossenses: Cristo em nós, a esperança da glória. Então aqui, quando Paulo diz que Timóteo é um verdadeiro filho, ele está falando justamente que quando você olhava para Tito, quando você olhava para Tito, você estava olhando para o apóstolo Paulo também, que da mesma forma como o apóstolo Paulo andava, era a maneira como Tito andava. A mesma doutrina que o apóstolo Paulo pregava, era a mesma doutrina que Tito propagava. Então não havia diferença na teologia e nem na piedade entre o apóstolo Paulo e Tito. Daí a questão da filiação, pois neles havia o mesmo sangue. E ele continua: você é meu verdadeiro filho em nossa fé comum. E é isso que faz um verdadeiro filho. Hoje em dia nós cristãos somos chamados a ser fecundos. Nós somos chamados a ter filhos e filhas na fé. Como esses filhos e filhas na fé são produzidos? Através da pregação do Evangelho e do discipulado. Vemos isso, por exemplo, quando o Senhor Jesus fala aos seus apóstolos, em Mateus capítulo 28, ele não somente diz que eles deveriam ir por todo o mundo pregando o Evangelho, mas ele deveria discipular essas pessoas. Como? Ensinando essas pessoas tudo aquilo que eles mesmos haviam aprendido com Cristo Jesus. Então é assim que se faz um filho na fé. E a semelhança de um filho biológico, um filho da fé dá muito trabalho. Normalmente um filho biológico, nos seus primeiros meses e anos, ele vai precisar muito da ajuda do seu pai. Ele não sabe falar, ele não sabe andar, ele só sabe comer e fazer cocô e xixi. E assim também são muitas vezes os filhos na fé. Eles passam um determinado momento na vida deles, no início da fé, onde eles vão precisar muito da atenção dos cristãos mais maduros, para que juntamente com esses eles possam crescer e amadurecer na fé. Tito havia passado por esse processo. Tito não nasceu crente. Tito era um grego, ele era um gentil, e ele se converteu através da pregação de Paulo. Ele foi discipulado por Paulo, e quando ele estava amadurecido, ele foi comissionado por Deus e por Paulo para que ele pudesse ser um ramo frutífero da árvore que é Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para nascer, crescer e dar frutos na fé. Um cristão infrutífero normalmente é um falso cristão. Ele continua e diz: sabe o que é que Paulo desejava para Tito em relação à sua missão e o seu labor? Não se esqueça o contexto dessa carta. Paulo escreve essa carta para dar estrutura e para direcionar Tito na sua missão específica, que era pôr em ordem uma igreja local. Então ele deseja para Tito graça e paz. Às vezes a gente acha que graça e paz são pouca coisa. A gente acha isso porque a gente não sabe nem o que é graça e nem o que é paz. Se a gente soubesse a profundidade que está por trás dessas duas palavras, graça e paz, nós teríamos muita alegria em pronunciá-las e em recebê-las dos nossos irmãos na fé. Então a graça, ela resume tudo aquilo que Deus derrama graciosamente na vida dos seus eleitos.
Deus te salvou pela graça. Deus concede dons pela graça. Deus, Ele faz com que nós sejamos seus cooperadores no ministério pela graça. Tudo aquilo que somos de bom, tudo aquilo que fazemos de bom, vem por intermédio da graça de Deus, que se opera de maneira eficaz na vida dos seus eleitos. E a graça, inevitavelmente, ela produz paz. E essa paz aqui é uma paz em todos os sentidos. Em um primeiro sentido, é a paz que nós temos para com Deus por intermédio da graça. Essa graça que se tornou salvadora. Como assim? Através da graça nós fomos libertos do pecado e reconciliados com Deus. Então, se somos reconciliados com Deus, agora nós temos paz com Deus. Antes nós vivíamos em inimizade para com Deus, mas em virtude da graça que Cristo nos derramou, nós temos paz com Deus. E quando a paz com Deus é refeita, nós agora temos paz com tudo que está ao nosso redor. Nós temos uma excelente lição visual quando nós olhamos, por exemplo, para o primeiro casal. Quando Adão e Eva ainda não haviam pecado, eles se relacionavam harmoniosamente com toda a criação. Adão e Eva possuíam uma espécie de casamento dos sonhos. Eva era submissa por amor a Deus e ao seu marido, e Adão, ele era um líder da sua casa, honrando a Deus e a sua esposa. Mas em virtude do pecado, a primeira coisa que acontece é o quê? É uma desarmonia no lar. Quando Deus pergunta a Adão e Eva por que eles haviam pecado, quando Deus faz essa pergunta, eles já estavam infectados com o pecado. Então aquela harmonia e amor que ligavam o primeiro casal, Adão e Eva, foi desfeito. Adão acusa sua esposa: foi ela que me deu para que eu comesse. E Eva vai lá e acusa o seu esposo, quando ela indiretamente diz: Satanás me enganou. E se Satanás me enganou, é porque meu esposo não estava tomando conta de mim direito como deveria. Então a gente percebe que essa desestrutura no lar procede por conta da falta de paz com Deus. Depois a gente tem a desestrutura em relação à família, do ponto de vista fraternal, entre irmãos, pois os primeiros irmãos, o primeiro homem assassina o seu outro irmão, Caim mata Abel. Então toda essa falta de paz com Deus inevitavelmente nos leva a uma falta de paz com a criação de Deus. Mas quando nós temos paz com Deus, nós temos de novo paz com a criação de Deus, e isso faz referência não somente a seres humanos, como diz respeito a todo tipo de circunstância que está ao nosso redor. Então essas duas palavrinhas trazem consigo toda sorte de bênçãos espirituais que estão disponíveis aos cristãos nas regiões celestes. Graça e paz da parte de Deus. De onde procede isso? Da parte de Deus, que é o nosso Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então perceba que a graça e a paz, elas procedem de um Deus que é triuno. Aqui no caso nós vemos o Pai e o Filho, mas jamais esqueçamos que essa graça, ela é eficazmente operada no nosso interior através de Deus Espírito Santo. De tal forma que a salvação, o plano de salvação de Deus é um plano de salvação de um Deus triuno. O Deus Pai que elegeu, o Deus Filho que se sacrifica, que paga o preço da expiação, e o Deus Espírito Santo que opera no homem interior essa graça de maneira eficaz. Então Paulo apresenta isso de maneira bem direta a Tito. O que ele quer dizer a Tito? Irmãos, aqui, por mais que numa leitura superficial não venhamos a perceber isso, mas o que está aqui de maneira intrínseca colocado é: Tito, nessa missão que eu te dei, essa missão você só vai conseguir realizar se você tiver graça e paz. As coisas de Deus não são feitas por força e nem por violência, mas mediante a ação do Espírito Santo. Então, já no começo da carta, Paulo está dizendo a Tito: Tito, você vai precisar fazer isso, isso e isso, mas para fazer isso, isso e isso,
você vai precisar de graça e paz. E essa graça e paz vem de Deus Pai e de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Então que isso sirva para todos nós aqui na qualidade de obreiros. Não podemos fazer as coisas mediante uma força humana, mas as coisas são feitas diante do operar do Espírito Santo no nosso ser interior. Amém? Agora no versículo 5, o apóstolo Paulo vai de maneira mais direta dizer o motivo da carta. Por que Paulo, que estava no meio de uma viagem missionária, não se esqueça, Paulo estava no meio de uma viagem missionária, por que Paulo, no meio dessa viagem missionária, ele escreve para Tito? Essa preocupação de Paulo com Tito. A gente vai ver no decorrer da carta que a ilha de Creta era uma localidade extremamente problemática. Paulo está preocupado com Tito e com a missão que ele havia dado para que Tito fizesse. Então Paulo para por um momento essa sua viagem missionária que ele estava fazendo e escreve essa carta e manda para Tito, que estava na ilha de Creta nesse momento. Então ele diz: a razão de tê-lo deixado em Creta, ele deixou Tito em Creta. O que significa isso? Eles chegaram em Creta juntos, mas então Paulo continua a sua viagem e Tito fica lá. É isso que ele está dizendo. Ele não diz: eu enviei você a Creta. Ele diz: eu deixei você em Creta. Paulo passa por aquele local e ele deixa Tito lá, porque ele tinha percebido como aquela igreja estava passando por um momento extremamente perigoso. A gente vai perceber no estudo dessa carta que a igreja de Creta estava correndo um sério risco de apostatar da fé genuína. Então Paulo deixa um dos seus melhores cooperadores para essa missão tão dura, mas que é possível ser realizada, pois nós temos um Deus todo-poderoso que opera através daqueles simples que se colocam debaixo da sua graça. Então a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava. E esse verbozinho no grego, pôr em ordem, é um verbo, irmãos, muito ligado à medicina, mais especificamente ortopedia. Esse é um verbo que significa colocar em ordem um órgão, ou seja, um osso que está fora do lugar. Ontem, olha como Deus é perfeito, eu nem imaginava que ia estar pregando isso aqui hoje, e ontem eu precisei levar a minha mãe no ortopedista. Ela estava um pouquinho machucada, e depois do culto aqui pela manhã eu fui com ela até uma emergência e levei ela no ortopedista. E quando a gente chegou lá no ortopedista, estávamos esperando ser atendidos, chegou um jovem, estava provavelmente um jovem de seus 18 a 20 anos, que tinha deslocado o ombro, né? E a gente ficou perto desse jovem quando ele estava para ser atendido. Então ele disse para aquele jovem, eu fiquei prestando bastante atenção no que o médico estava dizendo, né? Olhe, o seu osso, o médico estava explicando para o jovem que estava morrendo de medo, porque ele parece que já tinha deslocado o ombro algumas vezes e sabia que dá muita dor para colocar de novo no lugar. Aí o médico tentando explicar para aquele jovem, ele disse assim: olha, o seu osso, sua parte óssea, ela está querendo muito voltar para o lugar, mas o seu músculo aqui do peitoral, ele está evitando que esse osso volte para o lugar. Então tudo que eu vou fazer é dar uma ajudinha para ele voltar para o lugar, e você vai ter que relaxar um pouco. Quanto mais relaxado você tiver, sua musculatura relaxada, mais facilmente o seu osso vai voltar para o lugar e não vai dar problema. É isso que Paulo está dizendo aqui a Tito. Ele está dizendo: Tito, quando eu cheguei aí, eu percebi que as coisas estavam fora do lugar, e eu deixei aí para que você colocasse ela no lugar. Sabe, a igreja, ela tem a palavra de Deus que nos direciona a colocar todas as coisas na ordem da essência que o próprio Deus determinou. Mas existe também dentro da igreja, e mais especificamente dentro dos cristãos que formam a igreja, algo que nós chamamos de carne,
que vai operar contra a vontade do Espírito de trazer ordem e decência àquele lugar. E do ponto de vista geral, como do ponto de vista particular, há um conflito que opera no contexto da igreja. Do ponto de vista coletivo, todos nós aqui queremos andar conforme a palavra de Deus, mas encontramos muitas vezes resistência na nossa carne. Do ponto de vista individual, a mesma coisa. Nós queremos praticar a palavra de Deus, mas a carne opera contra a vontade do Espírito. É o que está escrito lá em Gálatas capítulo 5. Então Paulo diz isso: olha, essa é a sua missão. A sua missão não é produzir um avivamento em Creta. A sua missão não é aumentar o número de cristãos em Creta. A sua missão é colocar em ordem a igreja. Sabe, irmãos, essa é a missão dos verdadeiros pastores: colocar em ordem a igreja. Quem é que vai acrescentar pessoas à igreja? Deus. Então, a gente precisa entender: o papel do pastor não é ser um político. O papel do pastor não é ir comer na casa de cada irmão que convida ele para comer. O papel do pastor não é, ir para cada aniversário que ele é convidado para cantar parabéns. O papel do pastor é se dedicar de tal forma à palavra de Deus que ele possa estar preparado para colocar em ordem as coisas da forma de Deus na congregação local. Esse é o papel de um pastor. O pastor não é um político, o pastor não é um marqueteiro. O pastor, ele não está preocupado com o marketing pessoal, mas essa é uma missão que todo pastor recebe quando ele é comissionado pelo próprio Deus para o pastoreio. Ele tem que colocar em ordem o que está faltando ser colocado em ordem, como está escrito em 1 de Coríntios: pois a casa de Deus, ela deve ser marcada por ordem e decência. Então aqui Paulo lembra isso: ponha em ordem o que ainda falta. O apóstolo Paulo tinha iniciado isso. Quando o apóstolo Paulo passa pela ilha de Creta, ele começa esse processo de colocar em ordem, mas ainda faltava muita coisa. Então ele deixa Tito para continuar esse processo que ele mesmo, Paulo, havia iniciado quando havia estado lá há um tempo atrás. Então ele diz: pusesse em ordem o que ainda faltava. Ele havia iniciado esse processo, mas ainda faltavam alguns pontos que precisavam ser colocados nos seus devidos lugares. E ele vai dizer aqui uma das coisas mais importantes de uma congregação local: constituir-se presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Percebeu como ele está dando uma visão que faz referência não somente a uma igreja específica local, mas a várias igrejas locais. Eu disse a vocês no começo do estudo que a ilha de Creta não era uma pequena ilha, mas é uma grande ilha. E a ilha de Creta, na época de Paulo, já tinham cerca de 100 cidades. E como eu disse a vocês, essas cidades, algumas delas possuíam igrejas. Então a missão de Tito era estar nessas igrejas e preparar uma liderança bíblica em primeiro lugar, uma liderança verdadeira e fiel, para que essa liderança pudesse pastorear o rebanho de Deus. O que falta hoje em dia na igreja de Cristo, irmãos? Na igreja cristã, homens de Deus. A igreja não está passando por falta de pastores. Na igreja nós não sentimos falta de teólogos. Não falta hoje em dia na igreja escritores bíblicos. Você pode ir numa livraria cristã e você pode encontrar muitos bons livros bíblicos. Existem editoras que são específicas em livros bíblicos, livros na sua maioria de teologia reformada e que possuem uma teologia ortodoxa e sadia. Então não faltam pessoas que queiram escrever livros, e todo ano você vai perceber que sempre vai ter um desses pastores renomados aí que está escrevendo algum livro, e os seus livros possuem pontos importantes para serem lidos, trazem sim edificação para a nossa vida. Mas eu quero dizer para vocês que isso não é o fundamental. O fundamental não é escrever livros, o fundamental não é você ter, por exemplo, pastores fazendo o seu mestrado e o seu doutorado em teologia. O que falta hoje em dia são homens de Deus. Sempre foi um problema.
Esse sempre foi um problema que a igreja passou em todos os tempos e vai passar até a volta do Senhor Jesus. Porque quando eu falo homens de Deus, eu estou falando literalmente homens que são de Deus. Homens que não estão no pastoreio por nenhum tipo de interesse. Homens que não estão no pastoreio por nenhum tipo de tentativa de aparecer, mas o esforço deles é fazer com que Cristo apareça. Essas pessoas não estão no pastoreio do ponto de vista profissional, mas elas estão no pastoreio do ponto de vista vocacional. Elas não estão no pastoreio para ganhar, elas estão no pastoreio para ofertarem a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse tipo de homem sempre faltou. Jesus já disse isso: a seara é grande, meu filho, mas poucos são os ceifeiros. Hoje em dia você vai encontrar muitas pessoas que estão no pastoreio, mas elas usam o pastoreio para trazer algum tipo de benesse à sua vida. Pastores que olham como se pudéssemos profissionalizar a instituição conhecida como igreja. E quando se faz isso, você está trazendo para a terra uma instituição que é celestial. Quando a igreja passa a ser da terra, a igreja passa a ser mundana. A igreja não foi feita para viver na terra, mas a igreja foi feita para levar os cristãos para o céu. E a gente percebe isso, que mesmo pastores que têm a teologia correta, dificilmente a gente vai encontrar homens hoje que têm uma vida correta. Pessoas que de fato estejam dispostos a ser humilhados, a serem achincalhados, a serem escarnecidos, a terem os seus nomes sendo denegridos, passam vergonha do ponto de vista da sua família, porque são vistos como derrotados. Eles não têm dinheiro, eles não têm fama, eles não têm diplomas, a única coisa que eles possuem é comunhão com Deus. Mas também, irmãos, é a única coisa que eles necessitam para serem pastores. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, pois nós vivemos uma época muito estranha, onde existem dois grupos na igreja evangélica, bastante parecidos, mas opostos entre si. Nós temos o grupo que são o grupo dos libertinos. Como é? Qualquer pessoa pode ser pastor. E aí a pessoa chega hoje e diz assim: Deus disse que eu vou ser um pastor. E aí ele começa a pregar, e ele não recebeu nenhum direcionamento de Deus, ele não tem nenhum tipo de preparo, ele simplesmente acha que é pastor, então ele começa a falar um monte de bobagem. Isso está errado. Mas nós temos um outro ponto que também é extremamente errado, quando você vai, por exemplo, para igrejas tradicionais, e aí você diz assim: eu fui chamado por Deus para ser pastor, e Deus confirma isso. O que é que você faz? Você joga essa pessoa no seminário, 4 anos. Depois de jogar essa pessoa no seminário 4 anos, ele vai ser infectado com toda aquela, como eu vou dizer, vaidade teológica que o seminário produz, e ele vai querer no mínimo mais 2 ou 3 anos para fazer o seu mestrado. E como ele não quer ficar para trás, a moda agora é doutorado. Ele vai juntar um dinheiro para fazer um doutorado no exterior, e quando depois de 10 anos de teologia, aí sim ele vai poder escolher a igreja que ele quer pastorear, e vai querer um bom salário para pastorear essa igreja, porque ele não é um pastor qualquer, ele é um doutor em teologia. É isso que tem acontecido hoje em dia nas igrejas tradicionais. Os 2 pontos estão errados. Não há pecado em você fazer uma faculdade teológica, mas eu garanto a você que faculdade teológica não é pressuposição para você ser um bom pastor. O bom pastor, ele tem que manusear bem a palavra de Deus, e não necessariamente passar 4 anos fazendo uma faculdade de teologia. Mas nós precisamos entender, irmãos, que aqui nós aprendemos isso aqui. É necessário que a liderança ela passe pelo crivo da palavra de Deus. Os líderes precisam preencher pré-requisitos que a própria palavra de Deus coloca. A palavra de Deus não coloca que o líder tem que passar por um seminário teológico, mas a palavra de Deus vai falar muito mais acerca do caráter do líder, e a gente vai perceber a partir de agora. Olha o que ele diz: é preciso, é necessário, é imprescindível
que o presbítero, e entenda aqui, a palavra presbítero é uma palavra que significa ancião. Essa palavra já dá a ideia que um líder, ele não pode ser um neófito. O que é um neófito? É um novo convertido. Então, para que uma pessoa tenha uma posição de liderança na igreja cristã, ele precisa ser maduro na fé. Isso não necessariamente fala que ele tem que ter cabelo branco e tem que ser idoso. A maturidade tem a ver com a experiência que ele tem com Deus. Então ele tem que ser uma pessoa experiente, uma pessoa que já passou por muitas experiências e labutas com Deus e aprendeu o ofício da palavra com outras pessoas. Então é preciso que o presbítero, e a palavra presbítero aqui, ela é sinônimo tanto de pastores quanto de bispos. Pastores, bispos e presbíteros, eles dizem respeito à mesma classe de pessoas. São os líderes da igreja local. A liderança bíblica, de uma maneira bem resumida, ela possui dois ofícios. O pastoreio, que faz referência àqueles que estão pregando a palavra de Deus e através da palavra conduzindo o rebanho, mas dizem respeito também ao diaconato. O diaconato faz referência àqueles líderes que estão se afadigando para que as demais áreas da igreja estejam também em um bom funcionamento. Então os pastores, eles são aqueles que pregam, eles são aqueles que estão supervisionando a igreja, daí a ideia bispos, que significa supervisor, superintendente. Mas os diáconos também fazem parte da liderança bíblica, são aqueles que estão desempenhando algum tipo de serviço, que também assim é essencial à estruturação e ao bom desempenho da igreja. Amém? É preciso que o presbítero seja irrepreensível. E a gente entende, a palavra irrepreensível não significa sem pecado, mas significa uma pessoa que procura viver uma vida correta. Uma pessoa que não tem ocultos na sua vida. Uma pessoa que não tem pecados ocultos. Uma pessoa que não se preocupa em mostrar aquilo que é bom e esconder aquilo que é ruim. O irrepreensível é aquela pessoa que busca viver uma vida correta, tanto do ponto de vista visível quanto invisível. Isso que é o irrepreensível. Ele vive uma vida correta na igreja, ele vive uma vida correta no seu lar, ele vive uma vida correta quando ele está diante das pessoas e quando ele está num quarto secreto diante de Deus. Então é isso que é ser irrepreensível. É uma pessoa que tem a noção que aonde quer que ele vá, o que quer que ele faça, ele tem Deus como testemunha. Então ele busca fazer todas as coisas de uma maneira que agrade a Deus. Isso é irrepreensibilidade. E quando o líder erra, o que ele faz? Como as demais pessoas, ele pede perdão a Deus. Se necessário for, ele pede perdão à congregação e àquele que o seu pecado de alguma forma impactou, e ele continua o seu ministério da forma correta. Então a irrepreensibilidade fala muito mais de um desejo de viver uma vida santa do que uma pessoa que não tem qualquer tipo de erro. Então ele diz, e ele é marido de uma só mulher. E essa expressão marido de uma só mulher, existem livros e livros que falam sobre isso. Eu não vou aqui me aprofundar nisso, porque as pessoas amam pontos polêmicos como esse. Então você vai colocar, por exemplo, quando você lê uma frase como essa, aí já tem aquela pessoa que diz, está vendo? Aqui ele está dizendo que se uma pessoa se separar, ela não pode se casar de novo. Aqui está dizendo que mesmo que ele fique viúvo, se ele ficar viúvo e não se casar de novo, ele não pode ser um líder cristão porque tem que ser casado. Se ele for solteiro, ele não pode ser pastor porque tem que ser marido. Então ele não é marido, ele não pode ser pastor. Não, isso não está falando nada disso. O que Paulo está falando aqui, de maneira bem direta, ele está escrevendo essa carta a uma sociedade que estava estruturada de uma forma totalmente diferente da nossa. Para mim e para você, a palavra poligamia é algo completamente impensável. Mas, no contexto, inclusive do Antigo Testamento, por exemplo, quantas mulheres Jacó teve? Mulheres, quantas Jacó teve? 2. Lia e Raquel, fora as servas dela, que era comum também ter relacionamento íntimo com as servas e ter filhos.
Isso era algo comum naquela geração. Significa que isso era algo certo? Não, isso nunca foi certo. Porque desde que Deus fez Adão, Ele não fez Adão e Evas, Ele fez Adão e Eva. Mas em virtude do pecado, o homem começou a se afastar de Deus, inclusive na sua parte matrimonial. Então isso se tornou extremamente comum. A gente vai, por exemplo, para Davi. Davi teve algumas esposas. Abigail, Batseba, Mical e outras. Salomão teve 700 esposas, fora 300 concubinas. Jesus Cristo! Como é que esse homem tinha tempo para cuidar das mulheres? Então, nós estamos vivendo um contexto, e a gente está falando isso de povo de Deus. Se você for agora para os pagãos, era algo ainda mais comum, a poligamia. Então, o que Paulo está escrevendo aqui, ele está vedando dois pecados que são extremamente sérios e que dizem respeito a nós, inclusive nos dias de hoje. Paulo está dizendo que o líder cristão, ele não pode ser polígamo e ele não pode ser adúltero. Quando ele diz, é marido de uma só mulher, ele não pode ser polígamo, ele não pode ter duas esposas. A gente vai ver, por exemplo, se eu não me engano, é o líder dos Testemunhos de Jeová. Joseph Smith é os Testemunhos de Jeová? Mormons. Joseph Smith, o líder dos Mormons, ele teve, eu acho que 40 esposas. 40 esposas, foi. Uma delas, inclusive, tinha 14 para 13 anos. 13 para 14 anos. Para você ver o grau de imoralidade dessa seita, né? Mas que tem uma aparência, né, de piedade. Chega aquele pessoalzinho de branco com aquela gravatinha preta. Se você for para a teologia deles, você fica de cabelo em pé. Até Satanás se assusta com a teologia dos mormons. Mas a gente percebe isso. Ele está vedando o quê? A poligamia. Não pode ter mais de uma esposa. E ele está vedando o adultério, que era uma prática extremamente comum e, infelizmente, é uma prática comum até hoje. Na igreja cristã, o número de adultério é muito próximo do mundo. Que coisa assustadora, né? Uma pesquisa recente disse que o número de divórcios na igreja evangélica é quase igual ao número de divórcios naqueles que não são evangélicos. Então a gente percebe hoje que há uma entrega à imoralidade. Deus determinou que o homem deveria relacionar-se intimamente, mas isso tinha que ser feito com ordem e decência, como tudo aquilo que Deus fez deveria ser através do matrimônio. E uma vez casado, marido e mulher estão ligados por esse laço que só pode ser quebrado com a morte. Mas, irmãos, eu vou falar isso aqui bem rapidamente, até porque eu não quero trazer qualquer tipo de polêmica, mas para que não fique obscurecido esse assunto, há uma discussão muito grande na igreja evangélica hoje em dia, e eu quero que vocês estejam alicerçados e preparados para isso. Muitas pessoas dizem que é proibido um segundo casamento depois do divórcio. E assim, por mais que essas pessoas usem textos bíblicos soltos para justificar o seu ponto de vista, a Bíblia autoriza sim quando o divórcio é um divórcio bíblico. Qual é o divórcio bíblico? É o divórcio que Deus disse. Jesus disse que quando uma das partes cometer um adultério de forma repetida, de forma a não poder mais haver qualquer tipo de reconciliação, o outro cônjuge não está ligado mais à escravidão. Isso não significa, o cônjuge adulterou hoje, vou me separar amanhã. Não. Ele adulterou, vamos orar. Se ele te pedir perdão, vamos aconselhar que você perdoe, pois Deus abomina o divórcio. Mas se, por exemplo, um cônjuge ele adultera e ele se firma com sua ou com seu amante de tal forma que ele abandona completamente a sua esposa ou seu marido, então aquela pessoa vítima do adultério, ele tem sim parâmetros bíblicos para se divorciar. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque hoje em dia existem aqueles que se dizem evangélicos e são adeptos do legalismo. Então eles acham que eles devem ser mais santos do que Deus. Então, se Jesus Cristo, Ele mesmo, disse que o divórcio não poderia ser feito por qualquer motivo, a não ser por relação sexual ilícita, então Ele sabia o que estava dizendo.
Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas nesse caso específico aqui, voltando agora para o nosso texto, ele diz marido de uma só mulher. Mais uma vez, quando ele faz isso, ele não está vedando, por exemplo, que os líderes solteiros não podem ser líderes. Então digamos que tem um pastor e ele não pode ser pastor porque ele é solteiro. Então Paulo não podia ser pastor, porque Paulo não tinha mulher. Ao que tudo indica, Timóteo e Tito também não tinham esposa, ele também não podia ser líder. Então não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que quando você for casar, você tem que ser fiel à sua esposa. Se você não é fiel à sua esposa, como você vai ser fiel à noiva de Cristo? É isso que ele está dizendo de forma muito simples e direta. Então deve ser marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Irmãos, o papel do pastor, em primeiro lugar, é pastorear sua casa. E quando ele fala filhos aqui, irmãos, ele está falando daqueles filhos que estão debaixo da nossa autoridade. Por exemplo, você tem um filho de 20, 30 anos de idade. Ele não está falando desse tipo de filho. Ele está falando de filhos que estão debaixo da nossa autoridade. Filhos que são, de repente, adolescentes ou crianças, eles não têm escolha. Então, de repente, o seu filho de 5, 6 anos, ele diz: pai, eu não quero ir para a igreja, eu quero ficar em casa jogando videogame. E aí você vai deixar? Ah, eu deixei ele em casa porque ele quer ficar jogando videogame. Não tem o que escolher. Quem manda nas meus filhos sou eu. Quem manda nos filhos são os pais. Os filhos não são chamados a fazerem o que desejam, como nós cristãos, que somos filhos de Deus, não somos chamados a fazer o que queremos, somos chamados a fazer aquilo que o nosso Pai determina. Os nossos filhos devem ser criados nessa mesma admoestação. Assim também a gente vai ver, por exemplo, em Hebreus capítulo 12, que o Senhor pega os seus filhos e disciplina, e açoita. Esse é o papel de um bom pai. Então, se um filho não está seguindo as orientações cristãs, o pai precisa exercer a sua autoridade de pai no seu lar. E eles precisam conhecer a Cristo através da vida do pai. Quando eu falo autoridade, não confunda a autoridade com ditadura. A autoridade cristã, ela não é conquistada pela violência, ela é conquistada pelo bom exemplo. Há uma diferença muito grande entre a autoridade imposta e a autoridade aceita. Se os meus filhos percebem que eu não vivo aquilo que eu prego, eles não vão sentir qualquer tipo de inclinação a buscar o mesmo Deus que eu busco. Mas se os meus filhos percebem na minha vida Cristo, se eles olham para mim e veem na minha vida e nas minhas atitudes no lar um esforço de procurar viver uma vida cristã correta, eles vão ser inclinados a buscarem o mesmo Deus que eu busco. É assim que nós pais precisamos educar os nossos filhos. Em primeiro lugar, com o nosso exemplo. E depois, sim, em alguns momentos nós vamos usar do poder dado pelo próprio Deus aos pais, de trazer os nossos filhos para mais perto de Deus. Amém? Então é assim que deve ser feito. Você é pastor, primeiro você precisa liderar o seu lar para que você possa liderar a igreja. E ele diz: filhos crentes que não sejam acusados de duas coisas. Irmãos, e é bastante interessante mais uma vez contextualizar o que está sendo escrito. Quando nós estamos lendo essa carta, o apóstolo Paulo escreve essa carta no momento em que a igreja ainda não havia na igreja locais como o nosso, locais que são separados especificamente para as reuniões. Então a maioria das igrejas, elas se reuniam ainda em casas. Então, por exemplo, digamos que você é um pastor e está tendo um culto no seu lar, e de repente o seu filho, ele é insubmisso. Isso vai ser visível por todos. De repente você diz: filho, sente, e ele pula, grita, atrapalha o culto todo, né? Então ele está dizendo que um pastor, ele precisa dar um bom exemplo. Ele precisa dar um bom exemplo educando, em primeiro lugar, os seus próprios filhos, para que eles não sejam acusados de duas coisas aqui. A primeira palavra que ele usa é a palavra libertinagem. Libertinagem. Essa palavra libertinagem, em algumas bíblias é dito dissolução.
Essa palavrinha é a mesma palavra que nós vamos ver lá em Lucas capítulo 15, quando fala daquele filho pródigo que gastou dissolutamente todo o dinheiro que o pai havia dito. Então, o que é dissolução, ou no caso aqui, libertinagem? É aquela criança que faz o que quer. Então, o pai não coloca qualquer tipo de limite ao seu filho, mas ele vem para a igreja e quer colocar um monte de limite para a igreja. Tem pessoas que são assim, elas mimam os seus filhos, mas quando chega na igreja, elas são extremamente radicais com os cristãos da igreja. Não pode ser assim. Do mesmo jeito que eu trato as pessoas na igreja, do jeito que eu vou tratar os meus filhos em casa. Do mesmo jeito que eu trato os meus filhos em casa, é assim que eu vou tratar os meus irmãos da igreja. Então, se o meu filho está vivendo em dissolução, em libertinagem, ele precisa de disciplina. E não de tapinha nas costas e sorriso. Isso é coisa de criança. Não é coisa de criança, não. Isso é coisa de criança mimada. Isso é coisa de criança que não tem pai e mãe. Porque criança que tem pai e mãe, ele passa pelo processo chamado de educação. Ela tem que ser educada. Mas a gente vive numa sociedade tão louca, irmãos, que hoje eu tenho repetido isso porque assim é extremamente assustador. Hoje, se o meu filho me der um tapa, não tem problema nenhum. Mas se você der um tapa no seu filho, você vai para a cadeia. Agora, sabe o que é mais assustador? É que eu não posso dar um tapa no meu filho, mas eu posso, no caso das mulheres, podem assassinar os filhos enquanto estão no ventre. Eu não posso dar um tapa, mas eu posso matar o meu filho enquanto estiver no meu ventre. Olha que coisa louca. Só numa sociedade anti-Deus como a nossa, é que nós podemos ter um sistema como o nosso. Então a gente percebe que a desestruturação da sociedade não deve ser imitada na igreja, mas necessita ser combatida. Então as crianças não podem ser libertinas e nem podem ser insubmissas. O que é uma insubmissão? É quando ela não se submete a nada. Insubmissão é isso, é aquele que não se submete. Então, você tem um filho que é desobediente. Irmãos, quando há desobediência, inevitavelmente tem que haver disciplina. Toda desobediência tem que ser seguido por uma disciplina, pois o pai que não corrige não ama os seus filhos. O pai que não corrige está empurrando os seus filhos mais rapidamente para o inferno do que qualquer outro. Então, aqui ele mostra que o pastor, ele começa o pastoreio na sua casa. Em primeiro lugar, ele não tem que mimar a sua esposa, ele tem que ser fiel a ele. O pastor não tem que ser aquele que leva rosa para a esposa. Aquele, sabe, quando eu comecei o ministério, foi muito engraçado, se não fosse triste, que eu li um livro, eu soube de um livro cristão, aonde se dizia o seguinte: olha, o marido, o pastor, não pode fazer nada se a esposa não concordar. É mesmo? Me mostra isso na Bíblia, por favor. Mas um autor escreveu esse livro, muito famoso num determinado círculo evangélico, e aí as mulheres se diziam: tá vendo, meu marido não pode iniciar, por exemplo, uma missão se eu não concordar. Ele precisa que eu aceite para que ele vá para essa missão. Eu não vejo isso na Bíblia. Se você vê, você por favor me mostre, porque eu quero aprender o que é correto. Mas desde logo eu te digo que eu já li a Bíblia toda e não existe isso na Bíblia. O homem é o cabeça do seu lar. E como é que o homem se torna irrepreensível? Sendo fiel à sua esposa. Isso é irrepreensibilidade do homem, pelo menos no contexto que nós estamos estudando aqui. E a gente vai ver: não sejam acusados de libertinagem e insubmissão. Versículo 7 agora, ele vai falar agora das outras áreas. E por ser encarregado da obra de Deus, olha que coisa séria. Irmão, se você tem algum tipo de chamado em relação à liderança cristã, você foi chamado para a obra de Deus. Olha a seriedade, por exemplo, quando você é chamado para a obra de homens. Você já viu a seriedade que é, por exemplo, uma pessoa que é chamado a ser um policial federal? Uma pessoa que está desempenhando, por exemplo, um ofício de ser juiz. Uma pessoa que está desempenhando, por exemplo, um ofício na presidência. Um presidente da república de um país. Como ele está em uma posição onde ele precisa ter muita responsabilidade, porque as atitudes e escolhas dele vão refletir diante de toda a nação. Agora imagine aqueles que estão
operando na obra de Deus. Olha a responsabilidade dessas pessoas. Então aqui Paulo está chamando e está alertando para a seriedade da obra. A obra é de Deus. É por isso que eu não posso, meu irmão, iniciar um culto segundo a minha vontade. Eu não posso abrir uma igreja porque aquele local está precisando de uma igreja. Não, nós fazemos as coisas mediante uma ordem de Deus. A obra é de Deus. Não é Deus que manda. Abra uma igreja aqui, faça uma missão ali, haja desse jeito naquele lugar, haja desse jeito neste lugar. É Deus quem determina o que os seus obreiros vão fazer, pois os obreiros são obreiros e não donos da obra. E aqui nós vamos ver mais esse alerta: por ser encarregado da obra de Deus. Você é um encarregado da obra de Deus. E aqui é bastante interessante, pois a palavra que é usada aqui para encarregado é uma palavra do grego. Em algumas traduções está a palavra dispenseiro. O que é o dispenseiro? Na época em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, o dispenseiro era um servo que ele era encarregado de pôr à mesa. Como assim? Era um patrão que era responsável de trazer os alimentos até a despensa. Mas o dispenseiro era aquele funcionário encarregado de preparar o alimento e de servir o alimento. Os líderes são encarregados, em primeiro lugar, de servirem o alimento à igreja. Qual é o principal ministério de uma igreja? O púlpito, a palavra. Por isso que os apóstolos, quando eles viram um problema que existiu na igreja no primeiro momento, as pessoas estavam brigando pela divisão da comida, eles disseram: não, um outro grupo de pessoas vai dividir a comida, eles vão ser tão espirituais quanto nós, mas nós continuaremos no nosso ofício, que é o ministério da oração e da palavra. E a gente precisa entender, como eu disse, que o papel dos pastores, daqueles que pregam a palavra de Deus, é se tornarem cada vez mais próximos de Deus, para servirem ao povo aquilo que Deus assim o determina. Então o dispenseiro é aquele que põe a mesa, o líder cristão é aquele que prepara a refeição para aqueles que o próprio Deus traz até a congregação. Como disse em uma outra carta: pois uns plantam e outros regam. Esse é o papel, plantar e regar. O crescimento quem dá é o Senhor. A alimentação quem dá é Deus. Mas quem serve essa alimentação são os servos de Deus, mais especificamente os pastores. A gente percebe isso inclusive em João 6, no milagre da multiplicação dos pães. Quem foi que fez o milagre da multiplicação dos pães? Jesus. Mas quem foi que serviu os pães? Os discípulos. Você percebeu? Aqui Paulo usa essa mesma estrutura. E ele diz: por ser encarregado da obra de Deus, ou dispenseiro da obra de Deus, é necessário que o bispo... Ele está falando de outra classe? Não, ele está usando agora a mesma palavra. Bispo, presbítero, pastor, significa o quê? Aquele que lidera uma igreja local, aquele que pastoreia uma congregação local. E ele diz, o bispo. Agora o bispo ele usa, fazendo referência a uma outra função do pastor, que é a função de supervisionar. O pastor ele não só tem que pregar, como ele também precisa cobrar das pessoas para ver se de fato elas estão aprendendo aquilo que tem sido pregado. Ou seja, se você percebe que tem sido pregado alguma coisa, mas alguns irmãos têm vivido de uma forma diferente, o pastor é aquele que precisa chamar essa pessoa para uma conversa de repente particular, mostrando mais intimamente o erro que aquela pessoa está trazendo na sua própria vida. Por ser, ele diz mais, por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Perceba mais uma vez a palavra irrepreensível. Por que Paulo repete essa palavra? Porque ele está dizendo que a irrepreensibilidade faz parte de todos os atributos do pastor, do líder. Tudo aquilo que o líder faz, ele precisa fazer de forma irrepreensível. Então, ele tem que cuidar da sua casa de forma irrepreensível. Ele tem que cuidar da igreja de forma irrepreensível. Ele tem que cuidar de si mesmo
de forma irrepreensível. Então a irrepreensibilidade é uma das qualidades que qualifica todas as demais qualidades que o apóstolo aqui está enumerando. Então ele diz, é necessário que o bispo seja irrepreensível. E agora ele vai dizer o que ele não pode ser, para depois dizer o que ele deve ser. Então primeiro ele diz aquelas qualificações que ele não deve ter. Então em primeiro lugar, a minha tradução está um pouco diferente talvez da maioria, pois eu estou usando aqui a versão chamada Nova Versão Internacional, a NVI. Alguns irmãos podem estar usando a mais comum, que é a Ferreira Almeida. Então aqui na minha tradução diz o seguinte: ele não pode ser orgulhoso. Então o líder não pode ser orgulhoso. E o que é o homem orgulhoso? É aquele que se coloca em primeiro lugar. É aquele que acha que ele está sempre certo. Ele entende que ele é o centro das atenções. A gente vai ver, por exemplo, eu vou abrir aqui também nessa Bíblia, porque essa Bíblia aqui ela é Ferreira Almeida, e aí a gente vai acompanhando nas duas. Então, aqui, por exemplo, na Ferreira Almeida, ela vai dizer: é indispensável que o bispo seja repreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante. Então, enquanto que na tradução Ferreira Almeida diz arrogante, na NVI diz orgulhoso. Ele está falando dessa mesma classe de pessoas. Orgulhoso e arrogante é aquela pessoa que se acha superior aos outros. E a gente vai ver que, infelizmente, muitas igrejas estão ressuscitando o sistema sacerdotal do catolicismo. Como assim? O catolicismo ele divide as pessoas católicas em dois grupos de pessoas: os leigos e os sacerdotes. Então, quem são os sacerdotes? Sacerdote é aquele que é padre. Depois de padre ele vai ser bispo, depois arcebispo, depois ele pode chegar até papa. E quem são os leigos? Os leigos são os demais, são aquelas pessoas comuns que só vão para a igreja, para a missa, vão comungar da hóstia lá. Eles não são chamados a fazer nada na igreja. Malmente eles leem um texto bíblico lá, mas eles não são chamados sacerdotes. Na Bíblia nós não temos esse tipo de divisão. Todos nós somos de alguma forma sacerdotes do Deus Altíssimo. O que a Bíblia nos divide é uma divisão ou uma hierarquia funcional. Existem pessoas que são separadas para algumas funções, enquanto que outras pessoas são separadas para outras funções. Então, o fato de uma pessoa ser chamada a liderança bíblica não coloca ela acima dos outros, mas em muitos momentos vai colocar ela abaixo dos outros. Essa é a liderança que Jesus ensinou. Jesus, antes da ceia, o que foi que ele fez? Ele lavou o pé dos apóstolos, os pés dos apóstolos, naquela mesma noite. Ele lavou os pés. Ele diz: olha, no mundo, o líder é aquele que manda em todo mundo, mas no nosso meio não deve ser assim. Aquele que é chamado à liderança tem que ser aquele que deve buscar servir as pessoas e não ser servido por elas. Só que não é assim que tem acontecido, infelizmente, em muitas igrejas. Em muitas denominações, o líder é aquele que praticamente é um ditador. Tudo só acontece conforme a sua vontade e ele se coloca literalmente de maneira superior às demais pessoas. A igreja necessita dele e não é ele que faz parte da igreja como os demais irmãos. Então Paulo diz que essas pessoas que são assim arrogantes ou orgulhosas, dependendo da tradução, não são qualificadas para uma liderança. Então, quando uma pessoa estiver debaixo desse pecado, não é possível ele ser um líder cristão. Não orgulhoso. Segundo lugar, não briguento. Na tradução mais comum vai dizer não irascível. Não irascível, não briguento, vai falar justamente aquela pessoa que quer chamar todo mundo para a mão, que resolve tudo na grosseria e na porrada. Então, um líder cristão não resolve as coisas dessa forma. Um líder cristão, ele resolve as coisas em paz. Então, por exemplo, uma pessoa ela vai ser desligada de repente da congregação. O apóstolo Paulo fez isso, 1 Coríntios capítulo 5. Você precisa gritar com essa pessoa? Você precisa tratar ela mal? Você precisa de repente botar o dedo na cara dela e falar alto com ela? Você não precisa fazer isso. Você vai tratar todas as pessoas com amor e respeito. Ainda que você precise repreendê-las, ainda que você precise exortá-las, ainda que você precise discipliná-las, mas você vai fazer isso com amor e respeito.
Você não pode fazer isso debaixo de uma ira carnal. Então, nós vemos muitos pastores que são pastores Sansão. Eles gostam de resolver tudo na porrada. Qualquer problema que tem na igreja quer pegar uma queixada de jumento e sair, né, resolvendo tudo. A gente sabe de igrejas, inclusive, que pastores portam armas de fogo e que chamam os outros para um duelo, né, de revólver. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem um pastor aqui no Brasil, não sei se posso chamar ele de pastor, mas a melhor definição para ele é mercenário, que é o Silas Malafaia, que ele não tem arma de fogo, mas os seus seguranças têm. E se você se aproximar perto demais dele, os seguranças têm autorização de atirar para matar. Um homem desse tinha que estar preso. Ele só não está preso porque ele é rico. Porque se fosse um homem comum, isso é uma ameaça de morte. E ninguém tem direito de fazer isso, muito menos uma pessoa que se diz homem de Deus. Mas ele diz na mídia abertamente, tem esse vídeo inclusive até no YouTube. Ele diz: olha, se alguém se aproximar de mim, meus seguranças têm ordem de atirar para matar, e eles são muito certeiros no seu tiro. Significa que já atirou e já matou alguém. Mas isso é um líder cristão da nossa época. Ele não está qualificado para liderança, não somente por isso, como por outras coisas. Então, isso é um exemplo de pessoa que não pode ser um líder cristão. Então, quando você olhar para ele não pode ser um líder cristão. É a pessoa que se ira por qualquer coisa, né? Segundo lugar, ele vai dizer aqui, terceiro lugar, perdão. Primeiro ele diz que não pode ser orgulhoso, não pode ser briguento, não pode ser apegado ao vinho. Sabe, a gente vive um momento na igreja onde as pessoas, elas dizem: não tem nenhuma passagem na Bíblia que o cristão não pode beber. O cristão pode tomar sua tacinha de vinho. Qual é o problema? Realmente, nenhuma passagem no Antigo Testamento e no Novo Testamento fala que o cristão não pode beber. Mas eu quero dizer para essas pessoas duas coisas. Em primeiro lugar, essa pessoa que fala isso, ela tem que saber que o vinho da época, o vinho de 2000 anos atrás não é o mesmo vinho de hoje. O processo que se faz um vinho hoje não é o mesmo processo que se fazia um vinho há 2000 anos atrás. O teor alcoólico de um vinho hoje não é o mesmo teor alcoólico de um vinho que era feito 2000 anos atrás. Segundo lugar, o contexto do vinho há 2000 anos atrás não é o mesmo nosso. Nós estamos falando de um grupo de pessoas, as pessoas que viviam há 2000 anos atrás, que não tinham geladeira. Elas não tinham como guardar qualquer tipo de bebida. Então, por exemplo, você faz um suco hoje, ele vai ficar estragado, ele não tem como ser condicionado. A água não era a água que a gente bebe hoje. A água de antigamente era água de poços. Você já bebeu uma água de um poço? Poços que nós chamamos de poços artesianos. As águas, elas são normalmente barrentas. Essas águas não são muito aconselhadas à bebida. Então, a água antigamente, ela era de difícil acesso. Não é como hoje, que a gente tem um sistema de encanação, um sistema de filtro, e um sistema de uma série de coisas. E mesmo com todo esse cuidado que a gente ainda pega uma série de doenças em virtude de você beber uma água que não está tão limpa quanto deveria. Então, a bebida, o vinho há 2000 anos atrás, não tinha o mesmo contexto social que tem hoje em dia. E, finalmente, em terceiro lugar, vinho, ele embriaga. Aí a pessoa diz: não, mas eu sei o meu limite. O diabo também sabe. Então, ontem eu estava estudando para pregação, e quando eu estava estudando, me veio assim uma visão muito clara do que a gente está lendo aqui. É como, por exemplo, uma pessoa que guarda na sua casa uma arma de fogo. Eu não sei se vocês estão familiarizados com um fato muito triste que aconteceu em Goiás, mas eu acho que mais especificamente na cidade de Goiânia, no ano passado, onde o filho de um pessoal que era policial militar, eu acho que o pai era major e a mãe era capitã, né? Eles eram tão poderosos que rapidamente saiu da imprensa o que o filho fez. E a gente nem sabe o que aconteceu com o menino até hoje. Mas ele pegou uma arma extremamente poderosa, que era da sua mãe, chegou na sua escola e simplesmente começou a atirar nos seus colegas. Matou alguns e feriu gravemente a outros. Por que esse menino fez isso? Porque tinha uma arma na casa dele. Se ele não tivesse arma, ele faria isso. Se ele não tivesse a facilidade de ter uma arma na sua casa,
Ele faria isso? Assim é a mesma coisa. Uma pessoa que não bebe, ela vai se embriagar quando? Nunca. Mas uma pessoa que bebe socialmente, ela está correndo sério risco de algum momento ela dar lugar ao diabo e estar embriagada. É aquele dia que você está chateado com alguma coisa, com seu trabalho, com sua família, consigo mesmo, e aí você diz assim: hoje eu não vou tomar uma taça não, eu vou tomar duas porque não tem nada demais. E é nessa segunda taça que o problema chega. Sabe, eu fico imaginando a vergonha que é, por exemplo, um cristão separado numa blitz que está medindo alcoolemia e ser reprovado. Eu fui parado já 2 vezes, só esse ano, né? E eu ainda estou com a camisa. Aí o pessoal me parou porque a gente volta à tarde da igreja, normalmente quarta de noite, a gente fica conversando, e é normalmente quando eles montam a blitz, quarta e quinta. A gente fica sempre conversando aqui até um pouco mais tarde. E no caminho que eu vou para minha casa sempre tem blitz. E aí o camarada me parou 2 vezes já. Você se incomodou? Você bebeu? Aí eu sempre respondo: eu não bebo. Eu não digo eu não bebi, eu não bebo. E aí ele disse: você se incomoda de fazer o teste de alcoolemia? Eu, de jeito nenhum, sabe? E aí eu fiz 2 vezes. Pense numa raiva que o pessoal fica. Por quê? Porque eles estão doidos para pegar alguém embriagado, né? E eu acho que eles ficam com mais raiva quando ele lê aqui, ó, Comunidade Cristã Vida Eterna. Ah, que eu vou pegar esse crente agora. Fica com essa cara de crente, deve ser um beberrão daqueles. Destaca, eu vou botar até no jornal: pastor é parado, preso em blitz com um teor alcoólico altíssimo. O diabo chega, fica, oi, chinino, é hoje que eu vou pegar, né? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Ah não, mas a Bíblia não veda. Claro que a Bíblia não veda, mas a Bíblia aconselha: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em uma determinada passagem, salvo engano na carta aos Gálatas: jamais satisfaça as suas concupiscências carnais. Se você bebe um vinho por conta de uma concupiscência carnal, você já está pecando. Então essa conversinha: não, eu tomo só um vinho assim para descontrair. Quer dizer que você vai descontrair para você tomar vinho? É como um pastor que chegou lá no posto do irmão João, e ele chegou logo já pegando o quê? 2 cervejas sem álcool. Sem álcool. Qual o problema? 2 cervejinhas sem álcool. Agora imagine vocês me vendo num posto com uma cerveja e bebendo. Rapaz, aquele pastor sem vergonha, ele fica dizendo aquelas coisas, ele está bebendo cerveja, mas era sem álcool. Mas a pessoa olhou e viu que era, não viu que era sem álcool. Por isso que a Bíblia não diz simplesmente se afaste do mal, se afaste da aparência do mal. Uma cerveja sem álcool é aparência do mal. Que dirá cerveja com álcool? Outro dia um irmão veio me contar de um pregador que pregava em uma igreja que a gente conhece, dizendo que depois que ele foi fazer um trabalho na casa desse pregador, que eu não sei se posso chamar de pregador, mas ele pregava mesmo assim, com autorização de quem a gente não sabe, diz assim: e aí, vamos tomar uma cervejinha? Aí o irmão, que até vem aqui na igreja, se assustou e disse: Deus me livre. Imagine, pregador, vamos tomar uma geladinha que o dia está muito quente. Quem é que fala assim? Os ímpios. São os ímpios que têm desejo de beber cerveja no calor. Meu filho, quando está quente, eu tenho desejo de beber água com gelo, né? E se for gelo puro, melhor ainda. Mastiga o gelo, né? Negócio de tomar uma gelada para mim é um copo de água gelada. Por quê? Porque eu sou crente, irmão. Se você é crente, você é crente. Se você é ímpio, você é ímpio. O que não pode é um crente vivendo como um ímpio. Então, a partir do momento que você se propôs a andar nesse caminho, você já sabe que o caminho é estreito. Então, tome bastante cuidado com as desculpas que são dadas para que as pessoas façam uso de bebida alcoólica. Mais uma vez, não há nenhum trecho que veda o consumo de bebida alcoólica, mas a Bíblia veda embriaguez. E eu quero finalizar essa parte dizendo o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 14, 23. Tudo aquilo que você faz sem fé é pecado. Quero que você me diga que você está bebendo vinho para a glória de Deus. Aí tudo bem, aí pode ser. Mas se você não estiver fazendo para a glória de Deus, meu irmão, tome bastante cuidado com qualquer tipo de bebida alcoólica.
ou qualquer tipo de bebida, mesmo que não seja alcoólica, mas que leve você a um sistema mundano. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui convidado, através das mídias sociais, a ir no primeiro bar evangélico de Salvador. Lá tem cerveja sem álcool e tem coquetel sem álcool. Tem funk gospel, tem arrocha gospel. Cada dia tem um tipo de música gospel diferente. Meu irmão, isso é mundo. Isso tem nada a ver com ser cristão. Ah, pastor, mas é gospel. Vem cá, quando você está tomando um coquetel sem álcool, você se lembra de quê? Você e eu que fomos ímpios. Então, a gente tem que entender que essas coisas têm que sair da gente e não entrar na gente. A gente não tem que pegar as coisas do mundo e transformar agora e dar uma roupagem cristã, porque você não coloca vinho novo em odres velhos, mas vinho novo em odres novos. Ou você é uma nova criatura, ou você ainda é a antiga criatura. Se você é a antiga criatura com uma roupa diferente, mais cedo ou mais tarde vai ser revelado que não operou em você a regeneração. Vamos continuar. Depois ele diz aqui, não violento. Perceba, ele tinha dito não briguento. Agora ele diz não violento. O que significa isso? Em primeira ideia, ele fala daquela violência no sentido psicológico, no sentido comportamental. A violência com o fato de você estar irado. Você se ira com as coisas. A pessoa faz uma coisa, você fica irado. E é o que ele fala quando ele fala ser irascível, ou ser briguento. A palavra violento aqui já é uma outra palavrinha que faz referência em relação à violência física. Então ele diz, o pastor não pode ser aquele que se ira facilmente, que perde a paciência com qualquer coisa. E agora, em segundo lugar, ele diz que briga ou que age com violência, porque nós fomos chamados à paz e não à luta. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, contra as hostes espirituais do mal que estão na região celeste. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque existe um filme bastante famoso, inclusive, foi um ator famosíssimo em Hollywood que fez o personagem principal, chamado Gerard Butler. Ele fez o personagem principal da vida de um pastor verídico. Esse pastor existe mesmo, e o apelido desse pastor é Pastor Metralhadora. Essa é a tradução em português. Ele é dos Estados Unidos e, entre aspas, ele teve uma missão de abrir orfanato em um determinado país na África. Foge a memória qual é o país. E nesse país, o que acontece? Há a chamada guerra civil. Muitos países africanos, até hoje, eles passam pela guerra civil. Por que isso? Vou explicar rapidamente um pouquinho. Quando foi feita a divisão física dos países, não se respeitou a divisão étnica. Então, por quê? Porque quem fez a divisão física dos países foram os países ricos. Você se lembra da época da expansão, quando os países europeus começaram a colonizar o mundo inteiro. O próprio Brasil foi colônia de um país europeu que foi Portugal. Os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra e assim sucessivamente. As nações, tanto na África, quanto na Oceania, quanto na América, foram em grande parte colônia das nações americanas. Das nações europeias, perdão. E quando houve a divisão dos países, mais especificamente africanos, não se respeitou a etnia deles. Então, por exemplo, você pegava um país e você dividia aquele país por conta do interesse do país rico. Aí você dava autonomia àquele país, para ele ser um país, mas naquele país existiam 3 tipos de etnias diferentes. E aí o que acontecia, como acontece até hoje? Essas etnias ficam brigando entre si para disputar o poder em relação àquele país. É o que você vai ver na maior parte dos países africanos. A grande parte dos países africanos até hoje, a mídia não passa porque não é interessante para elas. Há um interesse muito grande das multinacionais de omitir essas coisas, porque elas se alimentam da destruição desses países. Então, o que acontece? Essa guerra civil, esse problema. Então, lá nesse país que esse pastor foi, existia essa guerra civil. Então, o que acontecia? Eles não somente matavam os pais, como eles queriam matar as crianças para acabar com aquela etnia. Então, quando ele estava protegendo as crianças que vinham de pessoas da tribo rival matar, o que ele respondia? Com oração e jejum? Não, meu filho, com bala. Ele formou uma milícia
E ele entrou na guerra armada. E até hoje ele faz isso. Os acampamentos, os orfanatos que ele tem nesses países são rodeados por pessoas portando metralhadoras e autorizados por ele, pastor, a passar fogo naquele que se aproximar perto lá. Então, e ele é um pastor. E como é o nome dele? Pastor Metralhadora. Você não sabe nem o nome dele. Ele é conhecido como, eu acho que é machine gun, quer dizer, máquina de atirar, né? Em inglês, mas na tradução livre no português seria pastor metralhadora. Não, ele não é pastor. Não existe nenhum pastor metralhadora. O que existe é um lobo disfarçado de pastor, matando outras pessoas e ainda se disfarçando de servo de Deus. Um pastor, ele pode morrer, mas ele não pode matar. Um pastor influencia as pessoas a dar vida a Cristo, o Evangelho, mas jamais a tirar a vida de outro. Pois os assassinos não herdarão o reino de Deus. Então a gente observa aqui que ele diz: um pastor não pode ser violento. Ele não pode usar o seu poder para impor as suas vontades. A gente vai ver, por exemplo, que tem um pastor, eu não vou dizer que o nome dele é pastor, deputado, sargento Isidoro, que ele tem um centro de recuperação onde as pessoas passam por violência física lá. Se você fizer de repente alguma coisa fora do script daquela localidade, os obreiros de lá têm autorização de bater em você. E a autorização vem do pastor. O pastor, na apresentação, está disponível para qualquer pessoa que queira ver na internet. Na apresentação dos novos alunos que eles chamam lá, ele tem um porrete, que ele deu até o nome do porrete. Como é o nome? Aí todo mundo já sabe, alguns daqui já passaram por lá, né? Quem foi que apanhou de Tereza aqui? Ninguém, né? Graças a Deus. E diz que o porrete, o nome é Tereza. E aí ele diz que Tereza, sabe, se fizer alguma coisa, não é ele que bate não, é Tereza. Então esse homem não é pastor. Ele pode ser sargento, ele pode ser deputado, mas pastor ele não é. Então um pastor não pode ser violento, ele não pode se entregar a qualquer tipo de violência e muito menos influenciar essas pessoas a esse tipo de comportamento. Depois ele diz mais aqui: não pode ser ávido por lucro desonesto. Irmãos, é o que mais tem hoje em dia. Hoje em dia as pessoas querem abrir igreja para ganhar dinheiro. Por que se falha tanto? Vamos ganhar alma, porque entenda, vamos ganhar dinheiro. Cada pessoa a mais na igreja é um envelope a mais que está lá a oferta. Porque nessas igrejas, diferentemente da nossa, que ninguém sabe quem oferta e quem não oferta, quem não oferta o negócio fica ruim, viu? A pessoa, inclusive, passa por constrangimento. Você não vai dar nada, rapaz. Vai dar nada para Deus. Você veio hoje para a igreja e não deu uma oferta para Deus. Rapaz, você vai para o inferno, miséria. Né? Então a gente percebe que nessas igrejas, a maioria desses homens, eles são movidos por ávida ganância. Na Assembleia de Deus aqui de Salvador, houve uma briga que está na justiça até hoje. Eu não sei se está na justiça até hoje, mas ele estava na justiça até pouco tempo atrás, pela divisão do dinheiro. A liderança começou a brigar para ver quem ficava com um X valor. Que coisa assustadora, irmãos. Sabe? Pessoas que são literalmente mercenários. Eles estão fazendo a obra de Deus, eles têm aquela carinha de piedoso, mas tudo que ele quer é o seu dinheiro. E ele diz: olha, se você está interessado em ganhar dinheiro, você não tem vocação pastoral. Não, eu tenho um chamado para ser pastor. Não, você não tem não, você tem chamado para ganhar dinheiro. Então, sabe, você vai ganhar dinheiro. Agora eu quero fazer uma pequena correção. Certa feita, uma pessoa até que tem a teologia correta, ele disse a seguinte frase que viralizou nas mídias sociais. Ele diz assim: olha, se você quer ganhar dinheiro, é mais ou menos assim, não peça a Deus, mas trabalhe. E eu sou um opositor muito forte dessa frase, porque se você quer ganhar dinheiro, você não é nem crente. Porque o dinheiro, aqueles que amam o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você deseja muito ganhar dinheiro, você precisa se converter. A gente não vive desejando dinheiro, a gente vive desejando Deus. Agora, se falta algo material na sua vida, peça a Deus.
Agora tem muitas pessoas que dizem, eu quero muito 1 milhão, eu quero 2 milhões, eu quero... Para que você quer esse 1 milhão? Para ficar depositado no banco, para você sentar em cima dele e dizer, agora eu tenho 2 milhões, que legal. Para que você quer dinheiro? Então, a gente tem que entender que o dinheiro, ele deve ser usado pelo cristão para a glória de Deus. Mas o dinheiro, ele não pode usar o cristão para a glória do diabo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que esse cuidado com o amor ao dinheiro precisa partir da liderança. Mas hoje em dia há um mau ensino. São os líderes que estão ensinando errado, e os liderados amam esses falsos ensinos porque é de acordo com o que sua carne quer ouvir. Então a gente ouve a famosa teologia da prosperidade, que faz referência àquelas pessoas que querem usar a Deus como trampolim para que Deus possa encher o seu bolso. Essas pessoas têm um Deus mais parecido com um caixa eletrônico, onde elas digitam a senha e Deus faz com que saia um monte de dinheiro para elas. Isso não pode acontecer nem na liderança e nem na vida de qualquer pessoa que queira se professar cristão. Então ele diz, não pode ser movido por lucro, por desonesto, por desejo ao dinheiro. Agora o apóstolo Paulo vai dizer as qualidades positivas. Primeiro ele diz as qualidades no sentido negativo, o que um líder não pode ter. Agora ele vai dizer o que o líder deve ter. Então ele usa um advérbio de negação, ele diz ao contrário. Em outra tradução ele diz assim, antes, né? Ao contrário, em oposição a essas pessoas que fazem isso, são os falsos líderes. Vocês que são verdadeiros líderes, não somente não devem fazer essas coisas erradas, como devem fazer essas coisas aqui que são certas. E aí ele vai dizer, a primeira delas, ao contrário, ele precisa ser hospitaleiro. Essa palavra hospitalidade é uma palavra muito bonita no grego. Significa xenofilo ou filoxeno. Significa aquele que ama o estrangeiro. Isso que é um hospitaleiro. A Bíblia vai dizer que aquele que pratica hospitalidade, em alguns momentos receberam anjos. E a gente vai ver Abraão. Abraão recebeu a anjos. O próprio sobrinho de Abraão, Ló, recebeu a anjos lá em Sodoma e Gomorra. E hoje em dia você ainda pode receber anjos. Agora imagine, você recebe Kion na sua casa. É o que? É um anjo. Kion vai lá em sua casa, por exemplo, Kion foi em Monte Gordo, passar uns dias lá, pastor Arthur e irmã Sandra, ele, dona Eliene, e aí foi o que? Recebeu o anjo. Ainda mais se ele for com aquela blusa que tem 2 asas nas costas assim, aí pronto que é anjo. Então aqui a gente percebe que o líder, ele tem que ser hospitaleiro. Há uma necessidade. Hoje em dia a gente vive num sistema de xenofobia. O que é a xenofobia? É o medo do estrangeiro. A gente acha que tudo que vem de fora não presta, né? Então, não, a gente tem que tomar cuidado. Não, mas as pessoas são assim. Sim, as pessoas são assim, mas Deus diz que a gente tem que amar todos. Então, você precisa praticar a hospitalidade. É bom que um cristão tenha a porta da sua casa aberta para receber outros irmãos na fé. É bom que nós façamos as nossas refeições, quando possível, em comum. É bom que nós passemos tempo junto um com o outro. O tempo que a gente passa aqui na igreja é muito pouco. A gente vem para um culto e aí a gente tem muito pouco tempo junto, porque o culto a gente ora, a gente tem um momento da palavra, a gente daqui a pouco vai ter um momento da comunhão ali, mas é muito pouco, 15, 20 minutos. Então é bom que um cristão, assim, sempre que possível, abra a porta da sua casa para outro cristão, para que eles possam dividir esse tempo juntos e se relacionarem, um ajudar o outro a crescer na graça e no conhecimento. Então ele diz, é preciso que seja hospitaleiro. Depois ele vai dizer aqui que tem que ser o quê? Amigo do bem. Olha que coisa. Amigo do bem. A gente vai perceber que hoje em dia a gente tem um monte de gente que é amigo do mal. Por isso que a Bíblia vai dizer, não se sente na roda dos pecadores. O que são os pecadores? Os pecadores são aqueles que são amigos do mal. Eles são amigos daquilo que Deus odeia. Não andamos com essas pessoas, mas andamos com aquelas pessoas que são amigos do bem. Pessoas que gostam de seguir a Cristo, gostam da palavra de Deus,
gostam de obedecer a Deus. Essas pessoas é que nós devemos buscar andar, e a liderança tem que ser assim. A liderança ela tem que ser uma liderança hospitaleira. Recebemos bem os convidados, recebemos bem as pessoas que vêm aqui na igreja, tratamos todas as pessoas com amor, independente da denominação que elas façam parte, mas nós também somos amigos do bem. Nós somos amigos daqueles que fazem o bem, e nós mesmos somos aqueles que buscamos fazê-lo. Mas ainda ele diz que seja sensato. A palavra sensatez, em outra tradução diz sóbrio. O que é aquele que é sensato? É aquele que sabe fazer a escolha certa. A sobriedade é o contrário da embriaguez. Por que a embriaguez é tão problemática? Do ponto de vista até secular. Por que uma pessoa embriagada, por exemplo, não deve dirigir um carro? Porque ela não vai saber como dirigir esse carro direito. Ela não vai ter a mesma noção de distância de uma pessoa sóbria, do poste. Ela não vai ter a noção de velocidade, a noção de freio. Ela não vai ter a visão correta em relação à luminosidade. Ela muitas vezes não vai ver um buraco que está ali. Então ela não tem mais a aptidão para dirigir um automóvel. Por quê? Porque ela perdeu isso quando ela se embriagou. Já o sóbrio é aquele que está apto para fazer aquilo que é necessário fazer. Por exemplo, uma pessoa que opera um guindaste no porto de Salvador, ele tem que estar apto a fazer aquilo. Ele está operando máquinas que podem matar pessoas, então ele tem que estar sóbrio. A mesma coisa é o pastor tem que estar o tempo todo sóbrio. Ele está lidando com almas. Ele não pode fazer as coisas debaixo de uma paixão embriagante, ou ele tem que estar debaixo de uma sobriedade espiritual. Então, fazemos as coisas porque é certo fazê-las e não por uma emoção momentânea. Eu vou fazer isso porque me deu vontade de fazer. Não, a gente não faz isso. Quem faz isso é quem está bêbado. Você já viu quem está bêbado? Ele ama você, ele odeia você. Você vai conversar com o bêbado: meu irmão, eu te amo tanto. Você já viu um bêbado dizer que não gosta de você? Meu filho, ele te ama, ele faz qualquer coisa por você. Depois, meu filho, que passa o álcool, eita Jesus, ele quer lhe matar. Então, o pastor não, o pastor está o tempo todo sóbrio. Ele sabe a importância do seu trabalho, a seriedade, ele sabe as consequências que, se ele não operar corretamente a obra de Deus, ele pode trazer para vidas que estão ali diante dele. Então seja sensato, em outra tradução, sóbrio. Ele tem que ser justo, e essa palavra justo aqui fala no sentido daquele que busca as coisas da forma correta. É aquele que trata as pessoas sem diferença, com igualdade, exatamente. Então, se de repente o irmão João está ali, e aí ele percebe um rapaz meio alourado, com um óculos assim meio arredondado, e o irmão João identifica ele por uma revista que ele viu. O nome desse rapaz é Bill Gates. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é simplesmente o homem mais rico do mundo. E aí o irmão João viu o Bill Gates subindo, e ele vai ali muito educadamente, conversa com o João, e ele fala duas palavrinhas assim: Ricardo Pombal, né? Ele quer muito conversar. Aí o irmão João fala inglês, ele vai falar: por favor, espere um pouco o final do culto para você conversar com o pastor Ricardo Pombal, para não atrapalhar o culto, né? Aí ele vai sentar ali atrás e ele vai ouvir o culto, aleluia, até o final ele conversar com o pastor Ricardo Pombal, que tem esse chamado, né? Então, você viu, né? Todo mundo entendeu, não entendeu? Então, é isso que é comunicação. Então, a gente não vai tratar com distinção. Independente de se subir ali uma pessoa que não tem condição nenhuma e subir um milionário, ele tem que ser recepcionado e tratado pelo pastor da mesma forma. Não pode haver tratamento diferenciado na igreja, principalmente, isso não pode partir da liderança. Talvez alguns irmãos queiram tirar foto com ele, né? Mas isso não pode partir da liderança. A liderança tem que deixar isso claro: nós todos somos iguais diante de Deus. Independentemente da quantidade de dinheiro que você tenha, da fama que você possua no meio secular, diante de Deus somos todos iguais. Então, tem que ter um tratamento justo. Eu já estou concluindo, irmãos, o horário, né? Hoje eu estou mal acostumado, porque no estudo a gente tem mais tempo para falar, né?
Nesses últimos dias, sexta, segunda, terça foi estudo, quinta-feira com o pastor Ricardo. A gente tem mais tempo para falar normalmente do estudo, porque no estudo não tem o momento do louvor, não tem assim, a gente tem mais tempo para falar. Eu estou meio desacostumado, mas eu já vou concluir, viu? Não vou tomar muito tempo de vocês não. Então ele diz aqui, tem que ser justo, mas ele usa uma palavrinha aqui, tem que ser consagrado. Na minha tradução NVI, consagrado, na tradução, né, a Ferreira Almeida, ele tem que ser, a tradução aqui, ele diz tem que ser piedoso. E a piedade, a consagração é a mesma coisa. É uma pessoa que ele mesmo se separou para Deus, ele tem que ser separado. O pastor tem que mostrar para as pessoas, através do seu exemplo de vida, que nós todos, na qualidade de cristãos, fomos separados para Deus. É por isso, irmãos, por exemplo, que em grande parte das cartas escritas, ele não se refere às pessoas como a irmãos, mas ele se refere às pessoas como santo. Então, por exemplo, se eu for escrever uma carta para nossa irmã Osana, aí eu vou escrever uma carta para a irmã Osana e vai dizer, e aos santos que se reúnem na igreja de Capri, né? Na igreja lá na ilha de Capri, que vai ser plantada pelo pastor Arthur e irmã Sandra, que tem esse chamado para plantar em paraísos turísticos. Eu não tenho esse chamado, meu chamado é mais para a África, né? Lugar que toma bala, né? O pastor Arthur, ele já tem mais essa, sabe, essa coisa assim, né? Esse ar, né? Então, Paulo se refere às pessoas como santos. Por que santos? Não somente por conta da nossa santificação em virtude do sangue de Jesus, mas a palavra santo, tanto no contexto hebraico quanto no grego, traz a ideia de separação. O santo é aquele que foi separado. Eu e você não somos totalmente sem pecado, mas nós já fomos tirados do mundo. Agora Deus está tirando o mundo da gente. Isso é algo que vai demorar tempo e que vai ser doloroso, mas nós já fomos tirados do mundo e fomos separados para Deus. É por isso que nós somos chamados de santos na Bíblia. Quer dizer que o cristão já é santo? Ele é santo porque ele foi separado para Deus. E o pastor precisa ensinar isso, não somente através da sua pregação, mas através da sua vida. Por isso que na tradução diz em algumas Bíblias piedosa, na outra diz consagrado. Então o pastor precisa influenciar as pessoas a cada vez mais se separarem para Deus. Então, por isso que a gente sempre diz, irmãos, cada vez mais, ofereça o melhor para Deus, ofereça o melhor do seu tempo, ofereça o melhor das suas finanças, ofereça o melhor do seu sentimento. Não vá buscar a Deus como o resto, mas busque a Deus como a primícia na sua vida. E isso tem que ser visto na vida do pastor, para que isso influencie também a vida dos demais irmãos que se reúnem na igreja. Então ele deve ser consagrado. Mas finalmente aqui, concluindo, eu vou concluir, irmãos, no versículo 9, já estou chegando ao final. Que tenha domínio próprio. E essa palavra domínio próprio é uma palavrinha no grego que significa egocracia. Egocracia ela nos lembra uma palavra bastante comum na nossa língua portuguesa, que é a palavra democracia. O que é a palavra democracia? Governo do povo. Cracia fala de governo, poder, e demo fala de povo. Já a palavrinha que Paulo usa aqui é egocracia. É aquele que tem poder sobre si. Ele não é dominado pelos seus sentimentos, emoções e vontades. Ele as domina pelo poder do Espírito Santo que habita nele e pelo direcionamento da palavra de Deus. Por isso que ele usa essa palavrinha aqui, que tenha domínio próprio. Essa expressão tenha domínio próprio é essa palavrinha, única palavrinha no grego, egocracia. É aquele que tem o poder de dominar-se. Ele está com vontade de dormir, mas ele não dorme, ele está ouvindo a palavra. Ele está com vontade de comer, mas ele não come. Ele sabe que a hora de comer é daqui a pouco. Mas o bolo que o Tosco com Dona Eliane está cheirando. Eita, que o pastor não para de falar. Ele se domina, né não, irmão? Não, ele está com vontade de repente de cortar o microfone. Tem gente que olha assim, rapaz, como é que eu desligo esse microfone? Meu irmão, se desligar o microfone, eu continuo pregando do mesmo jeito, a minha voz é alta, né? Então, você tem que se dominar. O cristão, antes de mais nada, ele precisa ter o domínio próprio. As pessoas do mundo, elas são levadas pelas suas paixões. Você já viu a filmagem, por exemplo, de uma pessoa no carnaval? Como é? Elas estão lá, como eu amo isso, eu sou apaixonado por isso. Sabe?
Isso não é um pastor, isso não é um crente. Um crente é aquele que domina a si mesmo. Eu posso ter até vontade de fazer isso, mas eu não vou fazer porque eu sei que me faz mal. É como, por exemplo, aqui, vocês que são cristãos, eu posso botar uma caixa de Nutella na frente de vocês, mas vocês não vão nem abrir o pote, porque vocês têm domínio próprio. Vocês sabem que isso faz mal. Amém? Amém, varão? Amém? Dona Eliane vai fazer na semana que vem um bolo de limão do tamanho dessa mesa, mas ninguém vai tocar. Vai ficar aqui uma semana. Por quê? Domínio próprio. Amém? Então, domínio próprio, irmãos, é quando você é capaz de dominar. Você já viu, por exemplo, quando você vai no shopping, você vê uma coisa que você não precisa e você não pode comprar porque você também não tem o dinheiro. Mas o diabo inventou um negócio chamado cartão de crédito. Isso é do cão. Sabe? Toda vez que você portar um cartão de crédito, você tem que ver o chifre lá no fundo, né? Made in Satanás, né? Feito por ele. Porque o cartão de crédito normalmente serve para você comprar o que não precisa com dinheiro que você não tem. Você não tem aquele dinheiro. Ah, mas passando o cartão divide 12 vezes. E vai plantar o dinheiro e daqui a 12 meses ele vai nascer. Mas a gente é influenciado por esse sistema capitalista. O pastor não pode ser assim. Ele tem que ter domínio próprio. Uma das coisas mais difíceis de se aprender, irmãos, são duas palavrinhas: não e sim. Essas são as palavras mais difíceis de se aprender no vocabulário cristão. Não, pastor, tem palavra mais difícil, constitucionalissimamente. Não, meu filho, é fácil essa. Difícil é sim, não. Quando a pessoa te pede uma coisa e você não deve fazê-la, mas você fica com, sabe? Pô, pai, eu tenho que dizer sim, porque senão o fulano vai se ofender. Não, domínio próprio. Você se domina. Porque você sabe que se você perder o domínio por você, você não somente vai trazer destruição para você, como para outros. Quem já assistiu o Hulk aqui? Quem já assistiu o Hulk? Você já viu o problema de Hulk? É igual ao seu problema. Se você ficar verde igual a ele, você destrói todo mundo. E aí você sai destruindo tudo. Você não sabe mais o que é certo e o que é errado. Sabe? Você é o Hulk esmaga. Então você não pode se transformar em Hulk. Por favor, tenha domínio próprio. Finalmente, irmãos, eu sei que está muito bom aqui, mas eu preciso concluir, que vocês têm que voltar para casa. De noite tem mais. Versículo 9: e apegue-se firmemente à mensagem fiel. Irmãos, eu vou concluir aqui no versículo 8, porque essa expressãozinha que Paulo fala aqui, ela é muito profunda e eu não quero passar por ela muito rapidamente. Se Deus permitir, semana que vem a gente vai retomar do versículo 9. Apegue-se firmemente à mensagem fiel. Irmão, se a gente tivesse noção do que é isso, os falsos mestres iriam perder os seus empregos. Se você tivesse noção da qualificação de um verdadeiro pastor, você iria fazer com que os falsos pastores perdessem a sua renda. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sabermos a diferença entre lobos e pastores. O Senhor Jesus disse que era imprescindível que todos os cristãos soubessem essa diferença para a sua própria segurança e para de outras. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 7, que nós devemos estar atentos. O Senhor Jesus usa uma expressão: acautelai-vos. Acautelai-vos daqueles que se apresentam diante de vós como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, nós todos, como igreja, precisamos estar preparados para, com o discernimento bíblico, sabermos separar pastores de lobos, para que a gente não saia por aí chamando de pastor aquele que é lobo e chamando de lobo aquele que é pastor. Que o Senhor nos dê esse discernimento bíblico para sabermos o que de fato se apresenta diante dos nossos olhos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento que o Senhor separou antes da fundação do mundo, para que estivéssemos aqui reunidos como uma família em Cristo. Que nós possamos olhar uns para os outros, Senhor, não como inimigos ou não como diferentes, mas como irmãos, como iguais. Independentemente, Senhor, do pecado de alguns, independentemente de alguns aqui não levarem a sério a Deus e a sua mensagem, que o Senhor tenha misericórdia deles, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude todos
a sermos alcançados pela sua graça, Senhor, e levados contigo para o céu naquele grande dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito e por tudo que cremos que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas e através delas, Senhor. Continua derramando a tua graça sobre nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúde o seu irmão, um cumprimento santo, e diga para ele: o caminho é estreito, mas é esse que vai te levar para o céu.